Precisamos, pois, meus irmãos, glorizados por Allan Kardec, que a 18 de abril de 1857 lança na Galeria de Orleans, na Livraria da Viúva d'Anjou, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ter a autocaridade de consultar, de pesquisar, de estudar esse trabalho hercúleo deste homem, que em menos de 20 anos deixou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, trabalhos que foram feitos em obras póstumas e vários anos da Revista Espírita, edição mensal, sem microfone, sem filmadora, sem internet, sem gravador de MP3, sem esferográfica, sem máquina de escrever. Olhava a pena no tinteiro e escrevia. Tenta fazer isso hoje. Dá uma máquina de escrever de ouro para o seu filho, dizendo não pode derreter, e joga na sua cabeça. Se quiser derreter, derrete. Agora derreter o ouro lá fora. Aqueles anos que dão aquela cara, compra o ouro, compra o ouro, compra o ouro. Ah, vai lá que hora ela vem, derrete, acabou. Não, é para você usar, é para uso pessoal. Então, meus queridos amigos, o Centro Espírita passa a ser essa escola abençoada de almas. Em meados da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel vai escrever que o Centro Espírita é a escola das almas, mais para o fim da mediunidade de Chico Xavier, porque as décadas foram se acumulando. Ele vai dizer que o Centro Espírita é a universidade do Espírito, já que a doutrina espírita vem nos apresentar um conceito novo, porque antes de Kardec era fora da igreja não há salvação. Se você estivesse na igreja, você estava salvo. Mas se você não estivesse na igreja, você estava fora da luz. E fora da luz você estava no inferno. Era a religião do pavor. E vem a doutrina espírita dizer que fora da caridade não há salvação. E a caridade maior que você precisa de fazer, e quando eu aponto o dedo para a senhora, tem 3 apontando na minha direção, que nós precisamos de fazer é a autocaridade. Como eu disse no princípio, quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? E para onde eu irei quando este corpo entrar na decomposição, cara? Aprendemos na doutrina espírita que Jesus, sendo o Senhor da vida, vem mostrar para nós que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Está no diálogos dele com Nicodemo. Mestre, como alcançar o reino dos céus? Como atingir o reino dos céus? Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Ele pergunta, mas como pode um homem já adulto voltar ao ventre de sua mãe? E ele responde, vós que sois mestre em Jerusalém, não entendeis isso? O povo entende. Os judeus não tinham, os hebreus não tinham naquela época o conceito de reencarnação como nós temos hoje, nos mínimos detalhes apresentados pela codificação kardeciana, mas já tinham os rudimentos, acreditavam que a alma voltava nessa migração. Tanto acreditavam que quando Jesus desce em Tabor, após ter conversado com Elias e com Moisés, os discípulos perguntam a ele, mestre, mas não dizia a tradição dos profetas que era necessário que primeiro Elias viesse para que depois tu viesse? E ele responde, em verdade eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. E está na Bíblia do católico e na Bíblia do protestante e do pentecostal, desde que não esteja adulterado. Diz assim, e eles entenderam que ele se referia a João o Batista. Se João o Batista era a reencarnação de Elias, era Elias que voltou,
olha a lei da reencarnação. Presente na cultura daquele povo de existência milenar. Estamos na Terra como alunos. Os amigos espirituais nos ensinam que a Terra, para muitos de nós, os espíritos que estamos encarnados, é uma escola abençoada. Porque quem vai para a escola? As criaturas que ignoram aquilo que a escola ensina. Se você não é alfabetizado, você vai para a escola para aprender a ler. Você agora já é alfabetizado e você vai para a escola da língua X. Você vai estudar italiano, vai estudar grego, vai estudar mandarim. Você já é alfabetizada, já sabe ler e escrever no idioma português, mas você vai para uma escola de assuntos que você é ignorante. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Se eu disser o Paulo é um ignorante, em que? Eu tenho que explicar. Aí ele diz assim: eu sei da coisa na sombra, ninguém gosta de ficar perto dele. Não, peraí, isso é falta de educação. Eu não estou dizendo que o Paulo é sem educação, estou dizendo que ele é ignorante. Aí vai dizer assim: peraí, clarei a minha ignorância. O que é ignorante? É isso que você acabou de falar. Eu tenho que explicar que o Paulo é ignorante em língua hebraica. Sabe falar alguma palavra em hebraico, Paulo? Não. Ignorante. Se colocar aquele violino que o rapaz tangeu as cordas com tanta delicadeza na sua mão, Paulo, o que você vai tocar? Ignorante. Entendeu? Agora vê o que ele sabe fazer. Cozinhar. Nota 10. Professor. Não é isso? Então, já dizia Confúcio, o mestre chinês, que ninguém é sábio bastante que não tenha algo para aprender. Estamos na Terra e a Terra é uma escola. Mas diz Confúcio, ninguém é ignorante o bastante que não tenha algo para ensinar. Dizem, eu não posso falar isso aqui porque alguém pode achar que é indireta, mas não é, meu pai me contava isso, que havia um hospício na beira da estrada. E que naquela época as grades ficavam divisando com a calçada. E um cidadão, o carro fura o pneu em frente ao hospício. Ele desparafusa a roda. Quando vai no porta-mala tirar, o pneu externo estava vazio. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou: e agora? O que eu vou fazer? Falou em voz alta. Um dos doentes mentais que estavam lá no hospício, na janela, falou: é muito fácil, logo aqui na frente, depois da curva ali, tem um posto de gasolina. Já pega o pneu, vai rolando até lá, manda o borracheiro arrumar, volta e coloca. Ele disse: poxa vida, muito obrigado. Deixou o carro na carga e foi. Arrumou o pneu no posto, depois da curva voltou. Quando ele voltou, que ele olhou, cadê as portas? Aquelas peças que prendem o pneu no parafuso. Ele disse: pronto, e agora? Como é que eu faço? Agora não tem um pneu, mas... Aí o doente falou assim: eu vi, a molecada passou aí e catou. Eu gritei com eles, mas já fizeram chacota comigo e foram embora. Então, como é que eu vou fazer? O doente mental diz: é muito fácil, vai em cada uma das 3 rodas e tira uma porca, põe o pneu no lugar e aperta, vai até o posto de gasolina, lá o senhor compra outras porcas e segue em frente. O cara disse: muito obrigado. Começou a fazer: peraí, o senhor não é louco? Ele disse: eu sou louco, mas não sou burro. Ninguém é ignorante o bastante que não tenha algo para ensinar. Não mexe com aquele caboclo do mato, aquele pedaço de capim no canto da boca. Seu moço, ele sabe coisa que até Deus duvida, como diz o ditado. Estamos na terra, pois, e a terra para todos nós é uma escola. Mas os amigos espirituais
Agora dizem mais. Que para muitos de nós, a terra é um hospital. E quem é que vai para o hospital? Quem está? E aqui estamos nós, espíritos capengas, que retornamos para consertar neste corpo os desajustes que aprontamos em outros. Onde você tirou isso, Falcone? Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho, das aflições. Item 4 e 5, causas atuais das aflições. Seu Pedro fumou 30 anos, parou tem 10, surgiu efizema pulmonar. Aí isso é coisa de outra encarnação. Muitas das nossas doenças são causadas por causa do gasto, da gula, da bebida, da ociosidade, de comportamentos inconvenientes. Mas se nós avançamos na leitura, tem o item 6 a 10, causas anteriores das aflições. O pai não fuma, a mãe não fuma, os avós não fumam, a criança nasce e aparece bronquite, asmática. Na genética não tem por que ter aquela situação. Quem é esse espírito? É alguém que lesou os pulmões em reencarnações anteriores, estragou o molde e agora vem as consequências. Vira a dona de casa e diz assim: Falcone, não entendi. Eu digo: é muito fácil. Você está batendo, fazendo uma broa, um bolo, aí leva a mão na prateleira e tira a forma de alumínio. Quando você tira a forma, cai no chão, bate no chão e amassa um pouco para dentro. Você olha no furor, quando arrumar um martelo, desamassa, lava e despeja a massa mole dentro da forma, leva para o forno e assa. Quando você virar o bolo, o que vai acontecer? Naquele lugar do amassado vai aparecer a marca do bolo. Deu para entender? O Falcone aprontou ontem, lesou a forma que é o perispírito. Nessa encarnação, fluido cósmico universal, ao preencher essa forma, apresenta as matrizes de trás. Mas espera aí, eu não lembro. Pergunta para o doutor juiz, pergunta para o doutor promotor, para o doutor advogado, como se diz na próxima. O desconhecimento da lei não exonera o réu da culpa da sentença. Assim, meus queridos, avançamos no Evangelho. Diz o capítulo 5, item 4 e 5 é causas atuais das aflições. O item 6 a 10 é causas anteriores. O item 11 é esquecimento do passado. Minha filha primeira está com 29 anos, médica. O filho segundo, 26 anos, fisioterapeuta. Como eu disse, Dona Cátia desencarnou, está no livro Perda de Pessoas Amadas. E eu casei de novo. Estou com um neném de 2 anos. Fala que nos cotovelos. O meu processador é Lentium, dela é Pentium, 4ª geração, chip atômico nuclear. Cheguei em casa para almoçar na noite. Papai, vem cá, tem que abaixar. Aí eu já aprendi, o que é, né? Deixa eu mandar uma coisa para o senhor. O que é? O cachorro mordeu no cachorro. Eu tenho 3 cachorrinhos em casa. E um avançou no outro. Falei: vem cá, senhor. Aí fui lá, estava o tapete, o cachorrinho foi mordido. A André enrolou lá um paninho na perna dele. A criatura. Ela disse: vamos ficar baixinho. Vamos. Porque desde pequenininho recebe passe, aplica passe. Foi aniversário dela dia 8, Dia Internacional da Mulher. O que ela ganhou de presente? Do irmão e da irmã, uma calopsita. Está lá no dando dedo, mas e da tia, um urso cor-de-rosa. E a tia disse: aperta o urso.
Quando apertou o urso, ele começou: Pai nosso que estás nos céus. E ela continuou: santificado. Aquela coisinha de 2 anos, sabe o Pai Nosso de volta. Por quê? Toda noite antes de deitar, Andréia e eu oramos o Pai Nosso com ela. Todo dia ao levantar, oramos o Pai Nosso com ela. Aquela coisinha de 2 anos, sabe o Pai Nosso de volta. Tem hora que engana.